hora que ele me autorizar, eu fico com essa... Já está valendo? Graça e paz você que está nos acompanhando pelo YouTube. Nós somos a Igreja Viva, estamos aqui em mais um culto. Que você seja muito abençoado através desse vídeo, que você seja alcançado. Nós estamos na Rua Colec, 470, no Castelo Branco, em Campinas. Venha estar conosco, tem café da manhã, tem café, tem bolo. Flávia que fez hoje o bolo, olha só. Tem pãozinho, tem um café da manhã te esperando aqui para você estar conosco. Tem cadeira para você aqui, tem lugar, tem abraço, tem uma gente bonita. Hoje em dia de frio, todo mundo bem vestido aqui. Parece que eu estou em Gramado. Que maravilha. Povo bonito. E venha estar conosco aqui. Que essa palavra faça sentido na sua vida. Se você entender que ela possa abençoar mais alguém, mande para mais alguém. Deixe seus comentários. Se quiser deixar pedido de oração, a gente vai orar no final do culto. Hoje, por orações, por pedidos de oração, deixa seu pedido de oração, a gente passa aqui, coloca dentro da nossa urna e a gente ora por você também, todos os cultos aqui, até Deus atender. Amém? Deus te abençoe muito. Igreja Viva, que bênção. Semana passada a gente começou continuando a pregação do Mateus 5, onde Jesus começa o Sermão da Montanha. Na semana passada a gente começou Mateus 5. Se você tiver sua Bíblia, pode deixar aberto Mateus 5, que nós vamos... Se quiser trazer ela aberta, semana que vem Mateus 5, pode já trazer aberta já. A gente vai continuar trabalhando um texto muito rico. A gente fez Mateus 18, deu 3 cultos, 3 palavras, e a gente hoje vai trabalhar aqui 3 ou 4 versículos que dá para a gente ficar dias falando a respeito. Como a palavra de Deus ela é profunda, né? E a gente vai trabalhar hoje, entender o que Jesus quis dizer para nós aqui nesse Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte. Semana passada, se você também que está em casa, olha a pregação da semana passada, eu expliquei a respeito do Sermão do Monte, onde Jesus sobe num monte, né? Sobe numa parte mais alta. Jesus pregava para uma multidão sem microfone. Hoje a gente está em algumas pessoas aqui, não chega nem a 100 pessoas aqui. Eu estou precisando de microfone, não chega mesmo, né? Eu já preciso de um microfone. Imagina Jesus pregando para uma multidão sem microfone, só no gogó. Então Jesus sobe numa parte mais alta e se senta e começa a pregar para as multidões. E Jesus não ficava perdendo tempo, né? Jesus não parou ali para ficar contando historinha. Jesus ele para ali para dizer coisa importante para o povo daquela época e para a gente hoje. Fundamentais. Jesus, o principal motivo de Jesus ter vindo à Terra foi para morrer na cruz e pagar pelo pecado meu e seu, para que nós pudéssemos ter reconciliados com Deus novamente. Um pagamento que a gente não teria como fazer por obras, nem por esforço, e nem por cumprimento de lei. Jesus vem para resolver isso daí, uma dívida impagável. A gente trabalhou isso em Mateus sobre o pagamento de dívida que Jesus faz por nós, para a gente entender quem é Jesus em nossas vidas. Mas Jesus também veio para trazer... Existe uma grande pergunta a respeito, dizendo, quando virá o reino de Deus? Jesus fala várias vezes sobre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Quando virá? Bom, o reino dos céus, ele já veio quando Jesus veio, então ele é um reino que veio. Jesus fala que chega agora, é chegado o reino dos céus. Então Jesus ele vem declarar a chegada desse reino sobre a terra. O reino dos céus está chegando, de repente você que está assistindo, o reino dos céus vai chegar hoje na sua vida, através dessa pregação. Mas o reino dos céus, plenamente, como a Bíblia nos descreve, ainda vai chegar. Então ele veio, ele está chegando, mas ele chegará plenamente. O que a gente tem hoje? Uma degustação disso. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Muita gente reza, não ora, reza isso, sem entender o que significa. Venha a nós o vosso reino. Jesus está dizendo, você pode chamar o reino dos céus para estar na sua vida hoje. Você não precisa morrer para entrar no reino dos céus. Você atrai isso para a sua vida. E Jesus aqui no Sermão do Monte vai dar várias dicas de como você vai fazer para ser um cidadão do reino dos céus. Você quer o reino dos céus na sua vida? Pois viva de acordo com a lei do reino dos céus. Se você for sair daqui e for para um outro país, por exemplo, se você for para um país árabe, eles têm leis diferentes das nossas.
você vai ter que cumprir a lei diferente da nossa. Se você for numa praia, por exemplo, lá qualquer país árabe lá, a mulher não pode usar um fio dental numa praia. Para eles é inadmissível. Aqui pode, mas lá não pode. Se você for para lá, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que seguir a lei do lugar. Você quer o reino dos céus na sua vida? O reino dos céus tem leis. O reino dos céus ele tem jeitos de viver que não dá para você continuar vivendo no reino dos céus e querer agir como se você fosse cidadão do mundo. Não. Então Jesus fala: eu vou ensinar vocês a serem cidadão do reino dos céus. Hoje a gente vai sair daqui em nome de Jesus, com as leis do reino dos céus gravadas em nosso coração, nossa mente, para a gente atrair o reino dos céus para a nossa vida. Amém? Semana passada a gente saiu daqui feliz, que a gente trabalhou as bem-aventuranças, felizes, só que Jesus deu várias dicas de como ser feliz nessa terra, feliz para o reino dos céus, feliz para o reino dos céus. E hoje, como vocês devem se portar? Jesus começa aqui, nessa parte que a gente vai continuar lá em Mateus 5, 13, a gente parou no versículo 13. André, mas eu quero do 1 ao 13, tá na pregação da semana passada, entra aí e veja, tá aí no nosso card aí, tá as pregações passadas, 1 a 13. Agora a gente vai começar no 13. Jesus começa dizendo, você já ouviu essa palavra, a gente vai trabalhar ela, dizendo assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus começa dizendo isso: vocês são o sal da terra, vocês, aquele povo ouvindo ele fala, vocês são o sal dessa terra, são o sal dessa terra. E eu quero entender por que Jesus usa essa analogia, por que Jesus usa essa figura de linguagem. Jesus usava muito isso, né? Você vai perceber que a gente vai falar Jesus vai dar 2 exemplos de coisa que todo mundo tinha em casa. Todo mundo tinha sal em casa, e eu vou te explicar por que todo mundo tinha sal em casa. E depois Jesus vai falar sobre luz, e todo mundo tem que ter luz em casa. Tudo bem que aqui não eram lindas luzes que nós temos aqui, mas eram luzes de vela, de candeeiros, de lamparinas. Mas todo mundo tinha que ter. Como é que você vive num lugar à noite escuro sem luz? A gente precisa de luz para a gente poder enxergar. Então Jesus vai falar de 2 coisas, sal e luz. E eu começo a entendendo aqui, primeiro, por que Jesus usa sal? Porque Jesus diz, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Mas você concorda comigo que uma pimenta que deixa de arder também não serve para nada? Eu tenho uma pimenta aqui que não tem gosto de nada, mas eu vou pôr Você colocaria na comida? As cozinheiras e os cozinheiros de plantão aí. Essa pimenta não tem gosto de papel molhado, mas vou pôr. Você não põe. Para que serve uma pimenta que não arde? Para que serve um limão que não tem acidez? Para que serve um açúcar que não adoça? Para que serve um tempero que não tem gosto de nada e não vai mudar em nada o alimento? Para que serve? Jesus podia usar tudo, qualquer um desses elementos, mas Jesus escolhe o sal, porque o sal ele tem a gente hoje às vezes a gente não dá tanta importância, mas naquela época quem ouvia essa palavra, Jesus era muito atual, ele trazia algo que ele falava e as pessoas já entendiam. Jesus usava esses recursos de fala para que as pessoas entendessem ele, porque ele ia falar coisas muito profundas aqui. Imagina toda uma galera. Hoje a gente só tem pessoal que é PhD em um monte de coisa aqui. Mas na época o povo não sabia nem ler e escrever. Não tinha acesso à informação. Hoje a gente tem informação na palma da mão, né? Você dá um Google, você fala com a sua IA e ela responde coisas que já entrega pronto para você, né? Você não precisa nem ficar buscando muito. Hoje a facilidade da informação. Eu não sou desse tempo, mas dizem que antigamente tinha que tirar xerox de livro, tinha que ir em biblioteca, né? Eu não sou desse tempo. Longe de mim. Eu nem sei o que é um mimeógrafo, eu nunca vi ninguém tendo que tirar xerox de nada. Mas me disseram os mais antigos aqui que antigamente para você ter informação de algo você precisava recorrer a enciclopédias, a bibliotecas, tirar xerox, na verdade. Eu nem imagino um mundo assim.
Eu já sou da época, não é verdade? Tem o pessoal tá rindo aqui, você não tá vendo, mas o pessoal tá dizendo que eu tô... Claro que não, né? Eu sou dessa época também. Mas hoje os jovens têm uma facilidade, a informação está na palma da mão. Você não precisa nem ficar... Antigamente a gente falava, vou tentar saber como é que é. Não, hoje você já resolve, já olha no Google lá e resolve. Como Jesus fala isso com um povo que nem sabia ler e escrever, não tinha informação de um monte de coisa. Jesus fala, eu vou usar recursos da vida deles, porque eles podem não entender coisas espirituais, mas o que a função de um sal e de uma luz eles entendem. Se eu conseguir fazer eles entenderem isso, vou conseguir. A ideia era fazer com que as pessoas saíssem dali compreendendo o que ele queria dizer. E Jesus usa o sal. Imagina, eu quero que você imagine uma época em que não existia geladeira. E aí eu posso dizer que eu não sou dessa época. Graças a Deus. Como que se conservava as carnes? A gente hoje, sabe que tem gente hoje no mundo que ainda usa esses recursos, dependendo do lugar onde a pessoa mora, se não tem energia elétrica. Como que você faz? O que eles usavam? Eles usavam sal. Você já percebeu que você vai no mercado comprar um bacalhau, o bacalhau não está na geladeira? Como que aquele peixe, que é um negócio que se você deixar meia hora para fora da geladeira, ele estraga, ele fica fora da geladeira ali, às vezes meses para vender ali e não estraga. Carne seca, né? O charque também fica fora da geladeira, fica guardado fora da geladeira. Você pode guardar na sua casa fora da geladeira que ele não vai estragar. São recursos usados para conservar alimentos. Imagina alguém que matava um boi, tá, de repente da sua propriedade. Quanto tempo demora para comer um boi numa família? Às vezes demorava meses. Você faz o quê? Você tira só uma perna do boi? Não tem como, você tem que matar o boi inteiro. E aí como que você conserva? Como que você conserva? No sal. Punha em recipiente, salgava e guardava. E ia comendo aos poucos, ia dessalgando e comendo, dessalgando e comendo. O sal era fundamental. Você sabe que existe uma lenda, e aí eu vou falar que é lenda porque não tem nenhuma comprovação histórica, de que os soldados romanos recebiam, você já deve ter ouvido isso, recebiam seu soldo, seu pagamento em saquinhos de sal. E é por isso que nós chamamos de salário. Já recebeu seu salário? Por que a palavra salário começa com sal? Tem a ver com sal? Tem a ver com sal. Porque a gente sabe historicamente que isso não é verdade. Eles não recebiam saquinhos de sal. Eles recebiam moedas, recebiam o seu pagamento em moedas. Mas era como se dissesse, está aqui o dinheiro para você comprar o sal que você precisa. Por isso vem salarium, do latim, salarium, que é o salário que a gente recebe. A raiz dessa palavra realmente é o sal. Olha o valor do sal. O salário que a gente recebe hoje vem da palavra sal. Porque ele era fundamental. Ninguém podia ter uma casa sem ter sal suficiente para estocar alimentos, para armazenar, para cuidar. Então isso eu estou falando de uma conservação, de um uso para conservação. Mas Jesus ele destaca aqui, ele fala disso. Jesus ele fala aqui sobre o sabor. Se o sal perder o seu sabor, para que ele vai servir? O sal, ele é muito importante na culinária, né? Quem assiste, já assistiu o MasterChef? Quando o chefe chega, apresenta um prato cheio de coisas caras, tem coisa ali que eu não sei nem, nunca vi, não sei nem o que é. E aí o cara prova e fala assim, sua comida está extremamente sem sal. O cara despreza tudo porque está sem sal. Eu já vi, por exemplo, quem já comeu uma comida salgada, que você comeu, você fala, puxa vida, só sinto gosto de sal. Está muito salgado isso aqui. Que triste, né? Quando você vai comer uma comida, ela está ou sem sal, ou com sal. Mas, perceba uma coisa, quando você come um alimento que o sal está na medida, você nunca vai elogiar o sal. Você nunca vai chegar e falar assim, sua comida estava maravilhosa, o sal estava espetacular. Você não vai falar isso. Você vai só saber que o sal é sal se ele tiver a mais ou a menos. Se ele tiver no ponto, você não sabe. Não é verdade? Você nunca vai lembrar, você nem lembra que tem sal ali. Você só vai saber que o sabor está excelente. Por isso, Jesus usa o sal. Por conta desse recurso, desse valor. O sal era muito valioso. Tanto para dar o sabor,
quanto para conservar. Então, quando Jesus usa a palavra sal, vocês são sal, Jesus estava dizendo, vocês têm muito valor. Vocês não são qualquer coisa. Vocês têm muito valor. Sem vocês, essa terra aqui fica sem sabor. Sem vocês, essa terra perde o gosto. Já percebeu como muitas vezes a gente olha e começa a olhar e vê que essa terra está cada vez mais difícil da gente, como humanos? Que difícil. Você sai para fora, parece que as pessoas já querem te pisar na cabeça. Não é? Cadê o amor entre as pessoas? Que diferença que é hoje de 40 anos atrás, 50 anos atrás, como as pessoas lidavam uma com as outras, o respeito que se tinha pelas pessoas, o carinho. Eu me lembro na rua da casa da minha avó, que morava perto de mim, a gente sabia o nome de todo mundo. Hoje talvez você não saiba o nome do seu vizinho. Talvez você não saiba o nome se precisar de 3, 4 pessoas na rua. Lógico que todo mundo sabia da vida de todo mundo, né? Tinha essa questão, né? Porém, hoje tem as redes sociais que também entrega mais do que às vezes deveria, né? Mas a gente tinha um outro tipo de relacionamento. Você percebe que o mundo hoje, cada vez mais vem perdendo o sabor? Vem perdendo o sabor. Por quê? Porque o reino de Deus tem que ser mais atraído para a gente. Você precisa atrair. Quem que vai colocar sabor nessa terra? Você que está em casa. Nós vamos dar sabor nessa terra. As pessoas têm que olhar para a gente, têm que ver algo diferente em nós. Tem que ver algo diferente. Jesus está dizendo, vocês precisam ter algo diferente em vocês. Não dá para vocês continuar vivendo como vocês viviam no mundo. Não dá. Vocês querem atrair o reino dos céus para a vida de vocês? Pois vivam diferente dos demais. Vocês não podem ser mais um. Os outros não são sal, vocês são sal. Vocês vão dar sabor. Amém? Não dá. Hoje, quantas pessoas vivem hoje um evangelho nominal? Se você pega hoje o cristianismo, no mundo, ele é considerado a maior religião do mundo. Só que qual percentual dessas pessoas realmente é sal? Quantas dessas pessoas realmente são cristãos? E quantas dessas pessoas só se chamam de cristãos porque acreditam que Deus existe? Você acreditar que Deus existe te torna um cristão? Você acreditar que Jesus existiu te torna um cristão? Pois eu quero dizer para você que o judeu acredita que Jesus historicamente existiu, mas ele não acredita que Jesus é filho de Deus. Isso não torna ele um cristão, pelo contrário, torna alguém que renega Jesus. Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus existe, mas não querem servir Jesus, não querem atrair o reino dos céus, não querem viver as normas do reino de Deus, querem continuar vivendo suas próprias mentes e corações e sentimentos. Por isso que o mundo hoje está entregue às suas transgressões, porque cada um quer viver do seu jeito. E se o meu jeito atrapalhar o seu, problema seu. E se você não deixar eu fazer do meu jeito, eu vou brigar com você e a gente vai discutir. É isso que a gente vive, por isso que o mundo vem perdendo sabor. Se todos nós concordarmos em viver as normas do reino dos céus, a gente vai ter mais semelhança do que diferença. O sal da tua casa é diferente do sal que está na minha casa? Não é a mesma coisa? André, mas o meu é sal de parrilha rosa do Himalaia. Ah, isso é muito chique para mim. Eu tenho certeza que você tem um sal normal na sua casa para você pôr. Não é possível que você só tenha o sal rosa do Himalaia. Não é possível. Sal normal, sal da sua casa, aquele lá branquinho, é igual o sal da minha casa. Mas aí a gente começa a ver os crentes vivendo, muita gente vivendo, crente, eu estou falando de crente, vivendo nominalmente. O mundo vai perder o sabor se a gente parar de ter essa pegada de atrair o reino do céu. A gente precisa ser diferente. E, olha só, Jesus, ele diz assim, em Apocalipse 16:15, você conhece de cabeça esse versículo. Jesus diz uma frase lá em Apocalipse, eu falo abrir Apocalipse, o pessoal até muda de... Apocalipse, o livro da esperança, da redenção, meu Deus, que livro lindo.
Você tem medo de Apocalipse? Me chama aqui que eu te explico. Apocalipse, um livro de esperança, um livro da revelação. Olha só o que Jesus diz: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Jesus está dizendo: eu vou vir como um ladrão. Eu virei como ladrão. Eu virei como um ladrão. Eu te pergunto, o ladrão entra na sua casa para roubar boleto vencido? O ladrão entra na sua casa e rouba, sei lá, rouba uma cueca rasgada? Claro que não. O que o ladrão vai pegar na sua casa? O que o ladrão vai pegar na sua casa? O ladrão vai entrar na sua casa e ele vai levar o quê? O que você tem de valor, o que você tem de tesouro. Quando Jesus chama a gente de sal, Jesus está dizendo: vocês para mim são o maior tesouro dessa terra. Vocês, eu virei como ladrão, vou vir buscar vocês que são sal. Sabe o valor que o sal tem, que recebe até o nome de salário? Vocês são o salário, vocês são. Só assim, André, mas que bonitinho você sair daqui me achando o querubim ungido. Não é isso. Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por você que está em casa. Jesus morreu na cruz, Jesus foi capaz de morrer por nós. E isso nos torna valorosos. E Jesus vem nos resgatar um dia. Jesus vai buscar aquele que é sal e tem sabor. Jesus não vai buscar aquele que tem anel, que tem bottom, que tem colar, que tem um peitoral, que tem um título. Jesus não vai vir buscar aquele que faz parte de um grupo, que faz parte de uma galera, que está num grupo de WhatsApp, ou que... Jesus não vai buscar nem aquele que só serve na igreja. Eu vou lá, eu sirvo na igreja, eu faço isso, eu pinto, eu varro o chão, É muito bom você fazer essas coisas, precisa fazer isso, é bom que você faça, mas não é por isso que você vai ser resgatado. Não é por isso. Isso não te torna sal. Jesus vai buscar aquele que dá sabor nessa terra. E se você deixou de dar sabor nessa terra, você tem que começar a voltar a dar sabor nessa terra. Como eu sei se eu estou dando sabor? Pergunta para as pessoas que estão à sua volta. Repara como as pessoas são transformadas pela sua decisão. Não tem como você colocar sal no negócio e ficar a mesma coisa. Tem que transformar, tem que ter transformação. As pessoas à sua volta têm que ser transformadas. Você precisa mudar o ambiente onde você chega. Você precisa mudar. Estava a Arina me contando essa semana, começou num trabalho novo, já conseguiu falar de Jesus para 2 pessoas. E a pessoa falou que está aqui conosco. Um dia, a gente sabe, a gente ora para isso, mas olha só, uma semana, alguns dias ela já conseguiu falar de Jesus para algumas pessoas. Transforma o ambiente. Esse não é o foco dela, ela está lá para trabalhar. Mas ela teve oportunidade, ela vai. Você pega um fanático por futebol nesse tempo de Copa, o cara só fala de futebol. Não é verdade? Quanta gente só está falando de futebol com você não aguenta mais. Só fala de futebol. Quando o coração está cheio, a sua boca externa, porque o seu coração está cheio. Porque se o coração dela está cheio de Deus, ela vai acabar falando de Deus para alguém. E se você também tiver com o seu coração cheio de Deus, você vai falar de Deus para alguém, e você vai mudar alguém que está desanimado, que está desesperado. Quanta gente aí fora precisa de uma palavra de acalanto seu. Quanta gente aí fora pode ter a vida transformada se você decidir ser sal nessa terra, amém? Valorosos, o ladrão veio. Jesus fala assim: eu virei como ladrão, não porque ele vai tirar algo que não é dele. Pelo contrário, ele já comprou. Ele vai vir levar o que é dele. Ele comprou com preço de sangue. Mas ele vai vir para tirar o que é mais precioso. E quando Jesus tirar esse tesouro da terra que são vocês, essa terra aqui, ela acontece 2 coisas. Ela perde o sabor. Essa terra sem nós aqui, essa terra sem os crentes aqui, sem aqueles que professam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, essa terra vai perder totalmente o seu sabor. Pois se hoje está perdendo o sabor, vai perder totalmente, vai ficar totalmente sem sal. E essa terra começa a apodrecer, porque essa terra só não se consome por conta dos filhos de Deus que tem nesse lugar. Você sabia que a maior parte das leis
elas têm uma... Por exemplo, eu falei aqui de dois países, eu falei dos povos árabes, que tem algumas leis diferentes da nossa. Mas, por exemplo, lá você pode matar quem você quiser? Não, também não. É homicídio, assassinato, passível de cadeia, até de pena de morte. Por que tantos povos que não têm Jesus como Senhor e Salvador, como seu Deus, por que eles têm o mesmo, às vezes, o valor moral que a gente? Você precisa entender, quem colocou esse valor moral na Terra foi Deus. Deus colocou esse valor moral. Você podia ter um lugar e falar assim, não, aqui pode matar à vontade, aqui. Aí a gente vai discutir justiça, dureza de pena, tudo bem. Mas nenhum lugar que eu conheço é liberado matar alguém. Nenhum lugar. Ah, não, por lei está escrito aqui, eis que pode matar. Você vê aqueles filmes de bang bang, né? Que um podia matar o outro, mas isso não funciona mais hoje. Eu nem sei se foi assim mesmo, podia matar. Não pode, porque valores morais. Quem que deu valor moral para essa terra? Foi Deus. Foi Deus. Deus colocou valores morais. Deus colocou os valores morais que a gente tem em todas as civilizações. Foi plantada por Deus, não matarás. Deus deu esse valor moral para a gente. Essa ética moral. Jesus vem falar sobre isso. Que ética moral você tem vivido? Que ética moral você tem vivido? Qual tem sido a sua lei que você tem seguido? Qual tem sido a sua lei? Então Jesus fala aqui sobre o sabor. E ele continua dizendo, se o sal perder o seu sabor, se você deixar de ter o sabor de Jesus na sua vida, para que você serve? Ah, eu sou muito legal, eu continuo sendo legal, amado por Deus. Não, Jesus fala, você não serve para nada. Para nada. Se você perde o seu sabor, você não serve para nada. Para nada. Para que serve? Mas, vamos lá, você está um pote de sal sem sabor na sua casa. O que você faz com ele? Joga fora. André, mas esse sal sem sabor? Pode ser. Pode ser. Imagina um sal que já cristalizou, sei lá. Não tem mais sabor de nada. Não serve para nada. Jesus fala, sabe para que serve? Para jogar na estrada e as carroças passarem por cima, os homens pisarem em cima. Claramente, Jesus está dizendo, não dá para você dizer que você é meu servo e viver do jeito que você quer. Não dá. Ou você toma postura na sua vida e começa a viver como alguém que serve a Deus, ou você é um sal sem sabor, não serve para nada. E onde que é lançado o sal que não serve para nada? No lugar onde é pisoteado. Jesus está dizendo aqui, lógico que nem todos entenderam a mensagem, mas Jesus está dizendo, existe um lugar para você aqui também. Deus é democrático. Vamos falar a verdade? Deus é democrático. Você gosta de democracia, de política, de democracia? Deus é muito democrático. Deus criou um lugar para aqueles que o servem, que serão usados como sal e são chamados de tesouro, que são resgatados por Ele. Mas Deus também criou um lugar para pessoas que decidem não ter gosto nenhum de Deus na vida delas, que é chamado um lugar de choro e ranger de dentes, onde eles serão jogados e pisoteados. André, mas que crueldade! Não fui eu que inventei isso, isso é Deus, essa é a Bíblia que me mostra isso. Jesus está dizendo, se você não for resgatado como tesouro de Deus, se você não tiver sabor suficiente para que Deus leve você, mas se Deus considerar você que você não serve para nada, tem um lugar também. Mas que palavra dura, por isso que é bom a gente trabalhar a palavra, né? A gente fala o que Jesus está falando, não sou eu que estou inventando na sua Bíblia, não está escrito isso? O sal será jogado fora e lançado para ser pisoteado pelos homens. Não é isso que sua Bíblia está dizendo? Por que Jesus está dizendo isso? Para que Jesus fala isso? Por que Jesus fala isso? Jesus está dizendo, não adianta você ficar com nome de sal e não tem gosto de nada. Não dá mais para você ficar vivendo um evangelho morno de qualquer coisa. Não dá para você ser essa semana você é sal, semana que vem você é açúcar, na outra semana você é terra, na outra semana você é pimenta. Não dá. Você tem que ser sal. Amém? Valor e sabor. E Jesus continua.
Olha só, não dá para retornar o sabor. Não dá para retornar o sabor. Jesus fala, vai ser jogado. Por quê? Se ele perdeu o sabor, não dá para restaurar. Lá, o autor aos Hebreus, se você quiser abrir, Hebreus 6, aqui o autor aos Hebreus fala sobre uma situação chamada de apostasia. Já ouviu falar em apostasia? Apostasia. A palavra apóstasis, do grego apóstasis, ele significa afastamento ou deserção. Quando você renega, e eu não estou dizendo assim, André, de repente você está me ouvindo e você fala assim, André, eu estou meio afastado, tal. Não é disso que a palavra fala. Apostasia é você chegar um dia, se declarar um filho de Deus, e você servir a Deus, e um dia você fala assim, esse negócio de Deus não tem nada a ver, eu renego, ou gente que diz que é e vive uma vida totalmente contrária. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre um monte de popstar que tem aí, que se declararam evangélicos e crentes, e tempos depois estavam fazendo até filme de conteúdo adulto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou gente que se diz convertido, mas continua vivendo sem sabor. Então a pessoa se converteu, mas continua na sua vida pregressa e fazendo suas malignidades. Mas ela diz, vocês podem não acreditar, mas eu sou evangélica, eu sou cristã. Mas você olha a vida da pessoa, ela está aí fazendo um monte de atrocidade. Não é verdade? Um monte de atrocidade. Você olha para aquilo e você fala, não é possível. Ou eu não entendi alguma coisa, ou quem entendeu foi ela. Eu estava vendo teve uma reportagem mostrando várias pessoas que se declararam e depois os absurdos que elas cometeram. Isso Jesus está dizendo aqui. Se um dia você foi sal e perdeu o seu sabor, como você vai restaurar o sabor do sal? Não tem jeito, joga fora. Olha só, é dura a palavra? É dura, mas olha só o que o autor aos Hebreus fala. 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Que bom poder falar com gente madura. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Não tem como você, vamos ser maduro, não tem como você falar que serve a Deus e não abandonar a vida pregressa que você tem. Não tem como eu estar aqui hoje pregando para você e à tarde eu estar participando de um assalto, ou eu estar fazendo coisas que escandalizam. Se a minha vida não tiver o sabor de Jesus, se eu tiver só nome de sal, se você olhar para a minha vida e não ver sabor de Jesus na minha vida, de nada vale o que eu falo aqui. Você vai sair daqui e vai falar assim, o André fala bonitinho, mas olha a vida dele, que escandalho que é a vida dele, que vergonha a vida dele, olha só que vergonha, que adianta? E o autor dos Hebreus está dizendo, se você não tiver arrependimento na sua vida, não adianta se chamar, não adianta. Ele fala assim, eu vou começar falando com vocês, vamos parar de... ele falou bonito, né? Vamos sair dos ensinos elementares e avancemos para a maturidade. Ele está dizendo, vamos parar de conversinha de criança, vamos falar sério agora? Como adulto? Não dá para vocês quererem trabalhar com Jesus sem arrependimento. O que nos faz encontrar novamente com Cristo é o arrependimento. Mas eu não sou mais. Mas eu não sou mais. Quanta gente você conhece que não consegue servir a Deus porque ela fala, eu sou assim. Pois se você é assim, deixa de ser assim. Deixe de ser assim. Eu sou assim, Deus tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Coitado de você. Deus não precisa de você. André, mas você falou que eu ia ser lindo, que eu sou valor, que Deus mas você precisa entender isso para ter valor. Se você não entender essas coisas básicas, você vai ficar vivendo evangelho mentiroso. Eu não estou aqui para vender evangelho mentiroso para ninguém. Eu podia chegar a dizer que você é a menina dos olhos de Deus. E Salmos diz que Deus olha, vê refletido na menina dos olhos. E realmente Deus quer assim, mas é para quem é sal. Meu trabalho aqui é fazer você ser sal e ter sabor, amém? Isso é para mim também. Se eu não vigiar, eu viro uma desses casos de vergonha que eu estou contando aqui, eu viro também. Eu tenho que ter ciência disso e você também. Gente madura entende. Do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, de ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados
provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível, está escrito isso na sua Bíblia? É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. O autor dos Hebreus está dizendo, se vocês não se arrependerem, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão perder o sabor. E se vocês quiserem viver uma vida sem arrependimento, tendo só nome de cristão e vivendo uma vida como se não fosse, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês nunca mais vão ter sabor. É impossível. É impossível. É impossível viver dessa maneira. É impossível você... Como é diferente? A gente fala do primeiro amor, né? Como é gostoso. Você se lembra do primeiro amor que você teve? Quando você conheceu Jesus, você chorava. E isso vai... Todo relacionamento é assim, né? Você pega um casal de... Tem uma história, né? Que um casal está sentado no banco da praça, começando o namoro, né? Aí a mulher fala, olha lá, a nuvem, olha só, a lua sumiu. Aí o cara fala para ela se escondeu por causa da sua beleza. Aí passa 20 anos, eles estão no mesmo banco, a mulher fala, olha lá, a lua sumiu. Ele fala, você não está vendo que a nuvem que entrou na frente, sua besta? É mais ou menos assim, né? O tempo vai passando e vai mudando. O primeiro amor já mudou. Não tem que ser assim, tá? Continue dizendo que se esconde por causa da sua beleza. Agradar, pelo menos. Mas tenta manter o primeiro amor. O segredo está aí, é você tentar não perder isso. Amar não é fácil. Amar é um esforço que a gente faz, não é verdade? Amar é um esforço. Mas você lembra do seu primeiro amor com Deus? Como é que foi? Você se derramou, chorou, se arrependeu. Se você não der continuidade nisso, se você não continuar crescendo em maturidade, se você deixar isso morrer em você, eu brinco aqui, mas é uma verdade. E você vai ter oportunidade, no nome de Jesus, de falar de Jesus para alguém essa semana ainda. Com o tempo da maturidade, você vai entender o que eu estou dizendo. Às vezes é mais fácil você pregar para alguém de uma outra religião que não conhece a Deus do que você pregar para um crente desviado. Você vai falar para um crente desviado e ele fala assim, eu já conheço. Mas Deus eu já tenho Deus. Nada que você fala para ele, não, mas a gente faz um culto. Eu sei, no final de tudo Nada agrada a ele. Às vezes uma pessoa vem de fora, chega aqui, ganha um abraço, tal, toma um café, que a gente sai daqui feliz. Mas você pega alguém, às vezes de dentro de casa, a pessoa, toda semana você tem que fazer uma pirofagia, tem que fazer um malabarismo. E se você parar de fazer, a pessoa vai embora. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. E aquilo não se mantém. Você vai pregar para alguém que já conheceu Jesus e hoje não vê valor, a pessoa não aceita. E ela acha que ela tem Deus porque ela acredita em Deus e ela criou para si mesmo. E aqui o autor está dizendo, vocês estão crucificando para si mesmo Jesus, não para a humanidade, mas para vocês. Vocês criaram Jesus que só vocês acreditam que existe. O autor aos Hebreus aqui é sincero em dizer, Jesus está dizendo isso aqui. Se vocês perderem o sabor, vocês não servem para nada e não tem como restaurar isso daí. Você já perdeu o sabor de Jesus na sua vida? Pelo amor de Deus, retome. Se você se arrepender, através do arrependimento, o sabor volta. O sabor volta. Se arrependa. Arrependa de quem você é. Decida viver algo novo com Jesus. Chega de viver um Deus normativo, nominal. Não é isso. Deus quer se relacionar com você. A sua vida tem que ser uma vida de relacionamento com Jesus, para que as pessoas olhem e vejam. Aquela vida tem um sabor diferente, aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa é diferente. Amém? Jesus continua. E aí Jesus diz assim, Sal, tá bom, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade, versículo 14, construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão na casa.
Lembra que eu falei do sabor que contagia? Pois a luz também contagia. Pois a luz também contagia, não é verdade? Jesus fala, eu vou falar de luz. Vocês são sal, mas vocês são luz. Vocês são luz. Por que a gente é luz? André, você vai sair daqui dizendo que eu sou iluminado. Você é iluminado, mas você, primeira coisa, entenda, você não tem luz própria. Você não brilha. Você reflete a luz. Sabe a lua? A lua, se você encontrasse de repente com alguns primitivos, eles iriam dizer que a lua é mais importante que o sol. Porque o sol ilumina de dia que está claro, mas a lua ilumina de noite e quando ela não está, ela faz falta. Só que a lua só ilumina porque o sol ilumina ela. A lua não tem luz própria, a lua é um satélite, ela não tem luz própria, ela não é uma estrela. Ela reflete a luz que o sol manda para ela e reflete a luz. Ela só nos ilumina durante a noite porque o sol continua brilhando. Se o sol deixar de brilhar, a lua se apaga. Tem gente que está apagada porque o sol parou de brilhar nela. Você não vai brilhar sozinho, tem gente tentando brilhar sozinha. Tem gente tentando ser luz sozinha. Você não vai conseguir. Se você não refletir a luz de Deus na sua vida, você nunca vai brilhar. É uma tentativa de doido. Tem gente que se acha a estrela. A estrela. Eu quero dizer que você não é, ninguém é estrela. Ninguém é estrela. Você, no máximo, é um satélite que reflete a luz do sol. No máximo. No máximo você consegue ser uma lua, refletindo a luz do sol, para iluminar a escuridão da vida das pessoas. Jesus está dizendo, vocês são luz, porque vocês refletem a mim. Será que você perdeu o sabor porque você não reflete mais Deus na sua vida? Alguém que te conhece, em 5 minutos consegue dizer que você é um filho de Deus? Ou você precisa chegar e contar um grande desabafo, um testemunho, porque senão a pessoa não percebe. Mas eu estou do seu lado aqui faz 1 ano, você nunca falou de Jesus para mim. Ah, mas eu não gosto. Não gosto. Eu prefiro falar de futebol. Sabe até quantos gols que o Messi fez na carreira, quantos gols o Vini Júnior fez, sabe o nome de todos os jogadores da Tchequia, mas não sabe um versículo da Bíblia. Sabe um versículo da Bíblia. E não tem problema você gostar de futebol, tá? Não tem nada contra. Eu também estou assistindo bastante jogos, não tem nada contra. Só que a minha dedicação é na Bíblia. É na Bíblia. Vocês são luz. E aí Jesus fala um negócio muito legal. Ele fala assim, ó, quem aí acende uma lâmpada e coloca uma vasilha por cima? Você imagina se acender uma vela e colocar um vaso de barro em cima. O que vai acontecer? Para nada. Sabe o sal sem sabor? É uma vela coberta. Não serve para nada. Não ilumina nada. Não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Para nada. Uma lâmpada coberta não serve para nada. Tem luz lá dentro? Tem luz lá dentro, mas está coberta. Será que a sua luz está coberta? Ah, mas eu reflito a luz, mas é só para mim. Só para mim. Você só preocupa com você. Você é a luz tímida. É uma luzinha só para mim. É uma luz que brilha dentro de mim, do meu coraçãozinho. É uma luzinha que está fraquinha lá dentro do meu coração. É uma luzinha de LED. É só uma lampadinha acesa, pequenininha. Você acha que se Jesus refletir a luz em você, você vai brilhar igual uma lampadinha piscando? Você vai refletir igual um holofote, igual um farol, iluminando e guiando as pessoas. É isso. A luz de Jesus, ele é a estrela, o sol. O sol, Deus criou com um assopro da boca dele. O que é brilhar igual ao sol? O que é brilhar para Deus igual ao sol? Ele quer brilhar na tua vida. Mas você precisa deixar, você precisa refletir a luz de Deus. Amém? Jesus diz para você, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você sabia? E aqui, mais uma vez, trazendo a história, né? Teve uma época em que a igreja, ela ditava, né, os trâmites morais e as leis até o século XVIII. E aí surgiu um movimento chamado Iluminismo. Já ouviu falar no Iluminismo? O que é o Iluminismo? O Iluminismo foram artistas, é um movimento meio filosófico. Eles começaram a trazer novamente as questões dos filósofos gregos
E você vê que até as pinturas, as obras, as esculturas, a arte em si, o pensamento das pessoas começa a ser modificado por esse grupo. É mais ou menos ali a gente vê um grande crescimento do movimento progressista, que a gente chama de movimentos progressistas que tem até hoje, que evocam muito mais a moral de pensadores gregos, de filósofos gregos, do que a própria pensamento de Jesus. Você começa a trabalhar assim, a importância do ser humano, o foco é o humano. Sabe como eles chamam a época em que a igreja comandava? E aqui eu não estou passando pano, porque a igreja sim, eu estou falando basicamente da igreja católica, que era a que comandava, né, aquele momento, e mandava em reis, e punha rei, tirava rei. A gente sabe da Inquisição, a gente sabe das cruzadas, dos absurdos que foram, que a igreja fez lambanças tremendas. Eu não estou aqui passando pano, não. Mas eles chamam aquela época de Era das Trevas. Já ouviu falar Era das Trevas? Então depois da Era das Trevas vem os Iluministas. Então a Era das Trevas. Porque quando a gente vivia regrado pelas leis de Deus, a gente vivia em trevas. Mas agora que a gente pode citar Sócrates e Platão, a gente é iluminado. Olha que mentira! Se esses caras estão roubando essa ideia de Jesus, tem que processar eles, é plágio. Olha quem que colocou essa ideia aqui, foi Jesus. Deus está dizendo, se vocês viverem de acordo com o reino dos céus, vocês vão brilhar como o sol. Vocês vão brilhar, aí sim vocês serão iluminados. Vocês serão iluminados perante vocês viverem de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, quando vocês viverem de acordo com as regras do reino de Deus. Aí sim vocês serão iluminados. Amém? Iluminados. Filipenses 2, no versículo 12, diz assim. Filipenses 2, versículo 12. André, você está mandando eu brilhar igual uma estrela? Igual uma... olha só. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. O apóstolo Paulo diz, vocês precisam viver. Sabe o que acontece? Hoje a gente vê até a criação de ministérios e de igrejas que apoiam o pecado. Pois eu sou um adúltero, eu vou buscar uma igreja que é a igreja do adúltero santo. Pois eu sou um ladrão, eu vou buscar a igreja dos ladrões de Jesus. Tem gente buscando afago nos seus pecados, e Paulo está dizendo aqui, não é isso. Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam viver como se vocês já vivessem no reino de Deus. Vocês já vivessem no reino de Deus. Pois, André, eu não suporto as regras de Deus, eu não suporto essa moral de Deus. Pois tem um lugar para você também, infelizmente. Ou você está achando que você odeia Deus e vai viver junto com Ele o resto da sua eternidade? Claro que não. Aquele lugar é para quem ama a Deus. É para quem tem sal, para aquele que é luz. Não dá para fazer as duas coisas, mas tem gente querendo afago no seu pecado. Afago no pecado. Você é lindinho do jeito que você é. Mentira. Isso é mentira. Não, se alguém falar para você que seu pecadinho não tem problema, mentira. Cada um sabe aonde precisa ser trabalhado. E o apóstolo Paulo está dizendo, lute para que você seja irrepreensível. Você quer que eu seja santo? É isso que Deus quer de você. Sabe o que significa a palavra santo? Santo significa separado. Separado, você é separado. Sabe quando sua mãe fala para você, mas você não é todo mundo. É isso. Mas todo mundo, mas você não é todo mundo. Mas todo mundo, mas você não é todo mundo. Ela só falava que é todo mundo quando eu falava, fui mal na prova. Ela falava, mas todo mundo foi bem. Fala, mas você dizer que eu não era todo mundo. Aí tinha um conflito, né? Tirando as brincadeiras à parte. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo.
O apóstolo João, em João 1, 4, 5, diz assim a respeito de Jesus: nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Em João 1,9 diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O apóstolo João fala que Jesus, ele é a luz. Ele é a luz que ilumina os homens. Ele é a luz que brilha. E como a gente que não tem luz própria faz? A gente reflete a luz de Deus. A gente reflete a luz dele. Você precisa ser parecido com Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Enquanto você quiser, você já viu aquela frase que a gente fala que isso está na Bíblia? Um texto, que ele cresça para que eu diminua. Então, versículo, para que ele cresça, eu tenho que diminuir. Você não precisa aparecer, mas quanto de Jesus tem aparecido? Quantas pessoas reconhecem Jesus na sua vida? Talvez elas não vejam Jesus porque você parou de refletir a luz. E por que você perdeu o sabor? Mas hoje é o momento da gente sair daqui decidido a novamente a refletir a luz de Deus e a voltar a ter sabor. Amém? Ninguém aqui, todo mundo vai sair aqui o sal mais salgado que existe e a luz mais brilhante que você pode ter. Amém? Amém. Olha só, Jesus. Se você olhar no versículo 16 de Mateus 5, ele diz assim: da mesma forma, isso é o nosso Senhor ordenando para você. Você é servo de Deus? Você tem que obedecer a Ele. Ou não. Ou Ele manda, eu faço o que eu quiser. Ele fala assim, da mesma forma. Brilhe, imperativo, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Jesus está dizendo, se você for sal, com sabor, e se você refletir a minha luz, se a minha luz puder ser vista em você, vocês vão dar sabor e vocês vão brilhar na vida de muitas pessoas. Vamos começar agora a ser sal e luz aqui nessa terra. Vamos trazer mais sabor para essa terra sem gosto. Vamos trazer luz para essa terra que vive na escuridão e nas trevas. Viver a lei de Deus não é era das trevas. Aí sim nós somos iluminados. E não somente para nós. As trevas não conseguem competir com a luz. André, mas eu tenho medo. Não tenha medo. Se eu apagar todas as luzes aqui, nós ficamos numa escuridão tremenda, um palito de fósforo ilumina a sala. E da onde você estiver, você vai ver aquela lâmpada, aquele palito de fósforo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não tem uma competição das trevas tentando vencer a luz. A luz chega e as trevas vão embora. Se você deixar Jesus refletir a luz na sua vida, aonde você estiver, as trevas vão se dissipar e vão embora. Porque Jesus chegou e o reino dos céus chegou junto com você. Amém? Amém? Fica de pé, igreja. E você que está em casa, chega de ser crente sem sabor, sem luz, ou se você nem tem a luz e o sabor de Jesus, é hora de você passar a ter. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se abençoou a tua vida, deixa nos comentários aí, eu vou responder para você com muito amor. Que você fique com Deus em nome de Jesus, amém?